Conversa com meu povo, uma igreja samaritana. Somos continuamente iluminados pela palavra de Deus e a liturgia dominical nos oferece a riqueza do Evangelho, cuja força suscita a conversão por toda parte. Sabemos o direito do povo de Deus à pregação, especialmente no dia do Senhor, pelo que os bispos, os sacerdotes e diáconos, assim como as pessoas que presidem celebrações da palavra em comunidades, todos assumimos a responsabilidade de escutar esta mesma palavra, guardá-la num coração bom e puro e anunciá-la com fidelidade, testemunhando-a junto com todas as nossas comunidades. No 14º domingo comum, lemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. O Evangelho de Lucas, proclamado neste ano, aproxima 3 eventos da vida e pregação de Jesus, possibilitando nossa reflexão e a prática da palavra. Primeiro, Jesus está em Betânia. A atenção de Maria contrasta com a agitação de Marta. E diante da sua queixa por ter sido deixada sozinha na tarefa de servir, Jesus responde: Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Este trecho do Evangelho se encontra depois da parábola do bom samaritano, talvez a página mais sublime quanto à caridade para com o próximo, e antes daquela em que Jesus ensina os discípulos como devem orar, certamente a página mais sublime quanto ao relacionamento com Deus Pai. Portanto, é como se esse trecho do Evangelho representasse o ponto de equilíbrio entre o amor ao irmão e o amor a Deus. Amar a Deus e amar o próximo. Esta é a nossa estrada de santidade e de felicidade. Nosso olhar se volta para uma das parábolas do Evangelho, aliás, uma pérola do próprio Evangelho, a parábola do bom samaritano, a fim de encontrar o caminho que nos conduza a ser uma igreja samaritana, tendo escolhido a melhor parte, o discipulado de Jesus. De fato, muitas são as estradas repletas de armadilhas e assaltantes da dignidade humana e da abertura para Deus, e são muitas as pessoas caídas ou recaídas, suplicando a sensibilidade e a ação concreta dos discípulos de Cristo. A igreja samaritana começa no coração de cada um de nós, quando olhamos ao nosso redor, sem deixar que qualquer pessoa passe em vão ao nosso lado. É hora de suplicar ao Senhor suas próprias entranhas de misericórdia, que nos conduzam a reconhecer sua presença em cada irmão, sabendo que todos os gestos de amor a eles se dirigem, mesmo quando não temos intenção explícita. Acrescente-se a isso a superação do acomodamento. Ninguém será bom samaritano, fechado em sua casa ou em seus próprios interesses.
sem a necessária abertura às pessoas e à situação do mundo. Pode começar com o conhecimento dos problemas de seu bairro, comunidade, paróquia ou cidade. E os apelos vindos de pessoas engajadas no serviço da caridade se multiplicam. Basta andar pelas ruas para encontrar as situações dolorosas que clamam por respostas das autoridades e dos cidadãos e cidadãs. Será grande a nossa surpresa ao apresentar-nos diante do Senhor depois de nossa Páscoa pessoal na morte, quando levaremos à sua presença todos os gestos de caridade, desde os aparentemente insignificantes de nossa vida, até os pequenos gestos ou grandes gestos, como aqueles suscitados por grandes crises ou catástrofes. Uma igreja samaritana se faz com criatividade, inventando novas soluções para os problemas humanos. Quantas pessoas dão lições nesse sentido, distribuindo os próprios bens, praticando e ensinando a partilha. Já observamos as propostas de reciclagem e aproveitamento de tantas coisas que seriam jogadas fora? E quanta gente derrama o óleo e o vinho da delicadeza e do serviço nas feridas físicas, emocionais ou religiosas dos irmãos. Igreja Samaritana é igreja missionária. Neste mês de julho, há várias experiências de missão, acampamentos para jovens e encontros formativos, ajudando as pessoas a superarem a tentação da ociosidade nas férias. Serve o exemplo da missão do setor juventude da CNBB, com jovens de várias partes do Brasil, dirigindo-se à prelazia do Xingu Tucumã, numa semana de intensa atividade samaritana e missionária. E ainda há lugar para jovens que desejarem envolver-se nesta divina aventura. A Igreja Samaritana se expressa através das obras de serviço, caridade e educação. A história da Amazônia está pontilhada de presença da vida religiosa na educação e na formação de comunidades cristãs, sementes de tantas estruturas paroquiais a serviço do povo de Deus. Não nos esqueçamos de uma legião de pessoas consagradas que singraram nossos rios e caminhos da selva, chegando com pioneirismo às populações mais afastadas. Em nossa igreja de Belém, há presença de creches, centros para moradores de rua, como a Missão Belém, atualmente com 285 acolhidos, a Pastoral de Rua, com a Fraternidade O Caminho e os seus núcleos masculino e feminino, a Cáritas Belém, organizando um sistema de acolhimento para moradores de rua, a fim de oferecer-lhes espaço de higiene pessoal e outros serviços. Temos a Fazenda da Esperança atualmente com 65 pessoas, que acolhe gente machucada pelas drogas. A Igreja Samaritana é vista na distribuição de sopa em vários pontos das áreas centrais de nossa cidade, assim como a distribuição de cestas básicas em várias paróquias, com os núcleos da Cáritas e a Sociedade São Vicente de Paulo. Daqui a alguns meses, a iniciativa chamada Belém Casa do Pão terá nova edição às vésperas do Natal. Além disso, multiplicam-se cursos profissionalizantes, inserção social dos mais pobres, banco de empregos e oportunidades para as pessoas. E neste período, o Círio Social percorrendo vários pontos de nossas cidades.
Tudo isso é fruto da reserva de caridade no coração das pessoas. Tudo aquilo que nós expressamos aqui, e existe muito mais, nos faz retornar à palavra que veio anteriormente. Que ninguém passe em vão ao nosso lado. Melhor ainda ouvir Jesus. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu a mesma coisa. Querido irmão, querida irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é uma alegria estarmos juntos de novo, depois desses dias em que Dom Antônio e eu e os outros bispos da nossa região fizemos a nossa visita ao Papa e aos organismos da Cúria Romana. Foram dias especiais da graça de Deus. Nós começamos no dia 27 com o encontro com o Santo Padre. Foram 3 horas de encontro, de diálogo aberto, livre. O Papa nos acolheu realmente com uma paternidade impressionante. E depois, os outros dias, a partir do dia 28 até o dia 1º de julho, nós tivemos as várias reuniões com os organismos da Santa Sé. Havia dias em que nós tínhamos 5 reuniões, uma atrás da outra. Faz parte da legislação da Igreja que a cada 5 anos os bispos se apresentem ao Papa. Desta feita, o tempo foi maior justamente por causa da situação da pandemia, mas nós tivemos a possibilidade de ser muito bem acolhidos por todos os organismos da Cúria Romana, que o Papa colocou justamente a serviço das igrejas e a serviço dos bispos. Deus seja louvado. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram. Rosângela de Belém, vivo com meu marido há 24 anos, não casamos, sempre que vou à missa me sinto mal por não poder comungar. O que posso fazer para voltar a comungar? Meu marido não quer casar na igreja. Rosângela, a sua situação precisa ser analisada e é bom procurar o pároco da sua paróquia. Existem várias situações diferentes que podem encaixar-se naquilo que a senhora está contando. Pode ser que não tenha a possibilidade do casamento na igreja, pode ser que o casamento eventualmente existente de um ou de outro tenha que ser submetido à avaliação do Tribunal Eclesiástico. Então, de repente, ou um ou 2 dos casamentos pode não ter tido valor sacramental e o tribunal existe para analisar isso. Pode ser que simplesmente o seu marido não queira ir para uma cerimônia na igreja, então existe uma chamada sanação na raiz. A senhora deve procurar o pároco da sua paróquia, conversar com ele e depois esse pároco fará o encaminhamento necessário à cúria quando é o caso de fazer alguma coisa no tribunal eclesiástico ou de fazer essa chamada sanação na raiz. Falando em poucas palavras, é como se fosse um casamento por decreto. O bispo dá um reconhecimento de sacramento matrimonial à união que já se estabeleceu durante muitos anos. Mário Júnior de Belém. Dom Alberto, o senhor pode falar sobre a nova Constituição Apostólica? Durante vários anos, o Papa se reuniu, primeiro com essa comissão de cardeais que o assessora para o governo da Igreja. E aí foi estudada uma nova configuração
saiu a chamada Constituição Apostólica Predicata Evangelho, com a qual houve uma reforma muito importante, muito bonita e decidida das estruturas organizativas da Igreja. Então, essa Constituição Apostólica, ela traz um detalhamento de toda a organização que agora funciona na Igreja, que vai se aplicando pouco a pouco. Entrou em vigor no dia de Pentecostes e agora vai se aplicando pouco a pouco. Nós já vimos em Roma várias das consequências dessa nova Constituição Apostólica. Então, é uma espécie de planejamento, organização de como a Igreja deve funcionar e colocar-se, o Vaticano colocar-se à disposição do serviço das igrejas particulares, das dioceses e dos bispos. Uma pergunta sem identificação. Qual a importância dos grupos de oração nas paróquias? Muitos padres não são adeptos a eles. Às vezes a pessoa encontra uma dificuldade com um sacerdote ou outro que gosta ou não gosta dos grupos de oração. Eles são muito importantes porque expressam uma possibilidade da vida cristã. A vida cristã que acontece também nos grupos de oração, como em outros grupos na igreja. Então, eles têm o seu valor, têm a sua importância, devem ser reconhecidos, valorizados, e não é que todo mundo seja obrigado a participar de um grupo de oração. O ideal é que cada cristão encontre uma forma, um espaço para se expressar no coração da igreja, e o grupo de oração da Renovação Carismática é uma dessas formas. Também sem identificação, pergunta à pessoa: quais as atribuições de um conselho paroquial? Ele é obrigado a existir? O conselho tem liberdade de comunicar ao bispo eventuais problemas? É claro. O conselho pode manifestar uma inquietação a respeito de alguma coisa na paróquia que não está caminhando bem. O conselho de pastoral paroquial, ele é recomendado pela igreja para que exista em todas as paróquias. Nós queremos que exista este conselho em cada uma das paróquias, para que assim nós possamos levar adiante a atividade pastoral com fidelidade ao Evangelho. Quando existir algum problema, é claro que as pessoas que fazem parte do conselho paroquial podem e devem entrar em contato primeiro com o vigário episcopal e eventualmente ao bispo, quando for necessário. Maria de Nazaré Aveiro. Dom Alberto, parabéns à TV Nazaré por colocar na programação reflexão do Evangelho com as irmãs do Instituto Hesed. Essas irmãs têm feito um trabalho muito bonito, estão presentes aqui na nossa arquidiocese, tem um pequeno mosteiro lá em Benevides e também tem esses programas televisivos. Eu agradeço a Deus e penso que cada uma das graças ou dos carismas que são concedidos pelo Senhor à sua igreja tem o seu lugar e podem fazer crescer o reino de Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.